19 de junho de 1944, Mar das Filipinas. 1.200 jardas de distância, 6 torpedos. Mark 14 cortam as águas turquesa rumo ao maior símbolo naval do Império Japonês. No periscópio do USS Kavala, o tenente-comandante Herman Kostler observa sua presa. O porta-aviões Shokaku, veterano de Pearl Harbor. Como um único submarino americano conseguiu humilhar toda a marinha imperial japonesa em uma manhã. Fique até o final para descobrir como essa vingança mudou o rumo da guerra no Pacífico. O nascimento de um caçador de gigantes. A construção da vingança. 3 meses antes daquele momento decisivo, quando o periscópio de Hermann Joseph Kostler alinhava a mira contra o imenso porta-aviões japonês, a paisagem e o clima eram completamente diferentes. Fevereiro de 1944 pintava o estado de Connecticut com seu manto branco de inverno. O frio cortante do Atlântico, o vento que soprava incessante pelas docas e a neve acumulada sobre os galpões da Electric Boat Company, em Groton, compunham uma cena quase solene. Aquela fábrica, que em tempos de paz produzia navios civis, agora vibrava como um coração de aço da máquina de guerra americana. Cada fagulha de solda, cada martelada contra o metal, cada rebitagem era a prova de que uma nação inteira havia se transformado em arsenal. Sob esse clima gélido, um casco de aço de 311 pés deslizava pelas rampas de construção e tocava ao pia-água pela primeira vez. Nascia o USS Kavala, CSES 244. À primeira vista, para olhos leigos, ele podia parecer apenas mais um submarino da crescente frota americana. Mas para engenheiros, operários e oficiais que presenciavam aquele batismo metálico, o Kavala era muito mais que um barco de guerra. Representava a materialização de uma promessa feita desde a manhã de 7 de dezembro de 1941. A promessa de vingança contra os que haviam humilhado os Estados Unidos em Pearl Harbor. Naquele domingo infame, gravado para sempre na memória nacional, mais de 2.400 americanos haviam morrido sob bombas e torpedos lançados pelos aviões de 6 porta-aviões japoneses. Entre eles o veterano Shokaku, que ironicamente seria o alvo destinado ao Kavala. Cada soldado que se alistava, cada marinheiro que zarpava para mares desconhecidos e cada trabalhador que dobrava turnos em fábricas e estaleiros carregava consigo essa dívida de sangue. Pearl Harbor não fora apenas uma derrota militar, fora um choque psicológico profundo, um ferimento aberto no orgulho de uma nação inteira. A frota do Pacífico reduzida a destroços fumegantes, encouraçados tombados no lodo do porto, colunas de fumaça negra erguendo-se sobre o Havaí, aquela imagem, repetida incessantemente em jornais e cinejornais, tornou-se o combustível da mobilização total. A partir dali, cada navio lançado ao mar, cada tanque produzido, cada rifle colocado nas mãos de um recruta era mais que equipamento militar. Era uma resposta direta ao ataque traiçoeiro. O que os japoneses jamais imaginaram é que sua maior arma, os porta-aviões, responsáveis pelo raio mortal que devastara Pearl Harbor e tantas outras bases aliadas, se tornaria também sua maior vulnerabilidade. Esses gigantes, que dominavam os céus e projetavam poder a milhares de milhas, eram também alvos frágeis diante da fera silenciosa que os americanos haviam libertado, a força submarina. O Kavala era fruto de 3 anos de evolução tecnológica e amarga experiência colhida nos combates iniciais. Pertencente à classe Gato, deslocava 1.525 toneladas e trazia em seu interior 10 tubos lança-torpedos, com capacidade para disparar 24 peixes letais. Seus motores a diesel General Motors garantiam alcance superior a 11.000 milhas náuticas, permitindo cruzar oceanos inteiros sem reabastecimento. Possuía sistemas modernos de sonar e radar, além de uma tripulação treinada para operar em silêncio absoluto por semanas a fio. Era uma máquina de guerra concebida para um propósito claro e implacável: caçar, perseguir e destruir os navios japoneses onde quer que estivessem. Mas o verdadeiro diferencial do Kavala estava em sua carga mortal. Ele trazia os recém-aprimorados torpedos Mark 14, agora finalmente confiáveis. Nos primeiros anos da guerra, esses torpedos haviam sido motivo de humilhação. Relatos de comandantes voltando de patrulhas sem resultados tornaram-se comuns.
não por incompetência ou falta de coragem, mas por falhas mecânicas e de projeto. Muitos torpedos simplesmente passavam sob os alvos sem detonar. Outros explodiam prematuramente ou ricocheteavam nas laterais dos navios inimigos sem causar dano. Houve até casos de comandantes lançando torpedos contra paredões de rocha para provar às autoridades que não era imaginação de homens cansados, mas um defeito real e grave. Aquele foi um período de desespero e descrédito, considerado por muitos um dos maiores escândalos técnicos da Marinha Americana. Submarinistas arriscavam a vida em caçadas mortais apenas para descobrir que suas armas não funcionavam. A confiança estava abalada e a fúria dos comandantes crescia a cada missão desperdiçada. Foi então que o almirante Charles Lockwood, chefe da Força Submarina do Pacífico, decidiu enfrentar o problema de frente. Ordenou testes implacáveis, enfrentou resistência burocrática e exigiu reformas imediatas. Só assim os torpedos Mark 14 foram corrigidos e se tornaram armas à altura da guerra que precisavam travar. Como Lockwood resumiu em uma frase que rapidamente se espalhou entre os submarinistas, devolvendo-lhes o orgulho e a confiança. Nossos submarinos eram leões com dentes de borracha. Agora, eles têm presas de aço. O responsável pelo USS Kavala. No comando daquela nova fera de aço estava Herman Joseph Kostler, um homem de apenas 32 anos, mas cuja presença impunha respeito. Natural de Norfolk, Virgínia, e formado pela prestigiada Academia Naval dos Estados Unidos, Kostler era a personificação da nova geração de oficiais moldados pela guerra, homens que não apenas estudavam táticas, mas que haviam forjado seu caráter no fogo do combate real. Antes de assumir o comando do Kavala, ele servira como imediato no USS Guardfish, um submarino veterano do Pacífico, participando de 3 patrulhas de combate rigorosas e mortais. Ali, entre mergulhos silenciosos e fugas estreitas, Kostler aprendera a matemática implacável da guerra submarina, a complexa equação de velocidade, ângulo, distância e tempo que separava a vitória do desastre total. Cada decisão podia significar a diferença entre a glória e o esquecimento, entre a vida de sua tripulação e a morte que espreitava sob as ondas. O Pacífico era um inimigo implacável, silencioso e invisível. Um cálculo errado, mesmo que mínimo, poderia resultar em cargas de profundidade explodindo perigosamente próximas na pressão esmagadora das águas, procurando cada fresta do casco ou, na pior das hipóteses, no desaparecimento completo do submarino, engolido pelas profundezas sem deixar vestígios. O serviço submarino não perdoava descuidos. Dos 288 submarinos americanos que entraram em combate durante a guerra, 52 nunca retornaram às bases. Cada patrulha representava um mergulho no desconhecido, uma dança com a morte em 3 dimensões, onde o inimigo podia atacar do ar, da superfície ou do próprio mar que carregava a embarcação. E, no entanto, Kostler possuía algo raro e quase místico. Mais do que cálculos precisos, mais do que treinamento militar ou experiência adquirida, ele carregava o instinto de caçador, uma percepção quase sobrenatural que distinguia os comandantes comuns daqueles que se tornavam lendas. Era a capacidade de antecipar os movimentos do inimigo, de sentir a fraqueza antes que fosse visível, de escolher, em uma fração de segundo, o momento exato para atacar. Era esse instinto que permitia decidir rapidamente entre o risco e a oportunidade, entre a destruição do inimigo e a preservação de sua própria tripulação, e que transformava o submarino em uma arma letal de precisão cirúrgica. O destino parecia conspirar a favor do Kavala desde seus primeiros instantes de vida. Em 29 de fevereiro de 1944, o submarino foi oficialmente comissionado. Um detalhe curioso e lembrado com humor pela tripulação. Tratava-se do primeiro submarino bissexto da Marinha dos Estados Unidos. Alguns viram nisso um sinal, quase profético, de que aquele barco estava destinado a desafiar o tempo, a escrever sua própria marca em momentos que o calendário jamais poderia prever. E, de fato, nos meses que se seguiram, o Kavala provaria que cada segundo de sua existência seria utilizado com precisão mortal. Cada decisão de seu comandante selaria destinos e contribuiria para transformar a vingança de Pearl Harbor em uma vitória concreta. Cada mergulho, cada manobra silenciosa, cada torpedo lançado
mostraria que aquele submarino e seu comandante não eram apenas participantes da guerra, mas protagonistas de uma narrativa que mudaria para sempre o rumo do conflito no Pacífico. Está gostando do conteúdo? Você conhece alguém que participou das batalhas no Pacífico? Tem algum familiar que lutou na Segunda Guerra Mundial? Deixe nos comentários, queremos conhecer sua história. Estratégia e caçada no Pacífico. Construindo o plano. No quartel-general do COMSUBPAC, em Pearl Harbor, o almirante Charles Lockwood passava noites intermináveis debruçado sobre mapas náuticos, relatórios de inteligência e pilhas de interceptações de rádio. Cada minuto de atenção podia alterar o curso de toda uma operação, e ele sabia disso. Cada pedaço de informação, às vezes apenas um fragmento de comunicação interceptada, um código japonês decifrado com paciência pelos criptógrafos aliados, podia transformar a estratégia da frota americana no Pacífico. Fotografias tiradas em voos de reconhecimento revelavam detalhes preciosos: navios atracados, comboios em movimento, instalações portuárias abarrotadas de atividade militar. Relatos de marinheiros de navios mercantes, muitas vezes vagos e parciais, eram cuidadosamente comparados e sobrepostos aos dados existentes, compondo lentamente um quadro nítido e preocupante. O Império Japonês estava mobilizando sua maior força naval desde o desastre de Midway. Cada novo ponto de informação, cada navio registrado, cada transmissão interceptada aumentava a certeza de que a guerra alcançaria uma nova fase decisiva. A ofensiva americana, batizada de Operação Forager, estava produzindo exatamente o efeito desejado. A invasão de Saipan, Guam e Tinian, o coração pulsante das Ilhas Marianas, não era apenas uma conquista territorial. Tratava-se de uma perfuração estratégica no perímetro defensivo japonês, uma linha de fortificações que sustentava a ilusão de invulnerabilidade do Império. Se essas ilhas caíssem, os bombardeiros B-29 americanos teriam bases próximas o suficiente para atingir diretamente o território japonês, uma ameaça que o alto comando do Japão não podia ignorar. A resposta japonesa não demorou. Do Japão zarpou, sob a liderança do almirante Jizaburo Ozawa, a maior força naval desde a Batalha de Midway. 9 porta-aviões, 5 encouraçados, 13 cruzadores e 28 destroyers compunham a frota móvel. Uma demonstração de força impressionante, mas carregada de risco. Cada navio era um gigante de aço, uma promessa de destruição, mas também um alvo colossal em potencial. Diante dessa ameaça, Lockwood tomou uma decisão que romperia paradigmas. Ao invés de enviar submarinos isolados, dispersos pelo Pacífico, ele criou uma inovação tática que se tornaria histórica: a linha de piquete submarina coordenada. Traçou um quadrado de 60 milhas náuticas no mar das Filipinas, e cada extremidade foi ocupada por submarinos estratégicos: USS Albacore, Finback, Bang, Stingray e, claro, o Kavala. Esses submarinos não eram simples caçadores, eram sentinelas silenciosas, cada um preparado para observar, esperar e atacar no momento decisivo. A ideia era transformar o oceano em um campo de morte invisível, onde qualquer movimento inimigo seria detectado e castigado antes que pudesse alcançar suas metas. Lockwood explicou pessoalmente a seus comandantes: "Vocês são meus olhos e minha espada. O centro fica livre para nossa frota manobrar. As bordas, porém, são vigiadas por armas que atacam sem aviso. A estratégia exigia disciplina absoluta, coordenação e nervos de aço. E, em 31 de maio de 1944, o USS Kavala deixou Pearl Harbor para sua primeira patrulha de combate real, sob o comando de Herman Joseph Kossler. Era a estreia de Kossler como comandante, e a expectativa pairava como uma sombra sobre cada homem a bordo. O oceano se estendia diante deles, aparentemente calmo, um deserto azul que escondia perigos em cada camada, do céu, da superfície e das profundezas. Os primeiros dias foram uma lição de paciência e tensão. Durante o dia, o Kavala permanecia submerso, quase imóvel, como um predador aguardando a presa, reduzindo ao mínimo a chance de ser detectado pelos olhos atentos da Marinha Imperial. À noite, emergia para recarregar as baterias e percorrer longas distâncias na superfície, aproveitando a escuridão como cobertura.
Cada manobra exigia cálculo meticuloso, conhecimento da correnteza, do vento e da posição dos inimigos conhecidos e prováveis. Dentro do submarino, a vida era uma mistura de claustrofobia e tensão constante. 72 homens compartilhavam corredores estreitos, suportando calor intenso, ar reciclado e odores de diesel e suor humano. Dormiam em beliches apertados, muitas vezes em turnos. Consumiam refeições enlatadas que rapidamente se tornavam monótonas e pouco nutritivas. A pressão psicológica era implacável. Cada som fora do comum poderia significar um desastre. Cada falha humana ou técnica podia custar a vida de todos. E ainda assim, havia um tipo de camaradagem silenciosa, uma confiança absoluta entre os homens que dependiam uns dos outros para sobreviver. Mas em 17 de junho de 1944, a rotina, cuidadosamente ensaiada, foi quebrada. O radar do Kavala detectou algo no horizonte que fez o coração de todos disparar. Uma presença que mudaria não apenas aquela patrulha, mas o curso da guerra submarina no Pacífico. Avistando os inimigos. Contato no radar. Múltiplos navios. Bearing 270. Distância 15 milhas. A voz do operador cortou o ar do centro de controle como um estalo seco. Kossler se inclinou sobre a tela verde fosforescente, os olhos fixos nos pontos que se moviam lentamente em direção ao horizonte virtual. Cada luz representava um monstro de aço, uma peça de uma máquina de guerra que havia devastado o Pacífico nos últimos anos. Não eram mercantes isolados, não eram comboios triviais. Aquilo era a frota móvel de Ozawa, navegando em formação impecável, com suas linhas de destroyers, cruzadores, encouraçados e porta-aviões alinhados como colossos de aço prontos para esmagar qualquer resistência. Kossler sentiu o peso de um dilema esmagador. Atacar de imediato poderia significar vitória, mas também a perda total de surpresa, revelando a posição do Kavala a um inimigo que poderia obliterar seu submarino antes mesmo de reagir. Obedecer às ordens de Lockwood significava priorizar a transmissão das informações, garantindo que a frota americana pudesse reagir, mas também implicava adiar o ataque e arriscar perder a oportunidade perfeita. Cada segundo de hesitação era uma decisão entre a glória e a morte. O silêncio dentro do submarino era quase palpável, pesado como chumbo, enquanto cada homem esperava a orientação do comandante. Durante 48 horas intermináveis, o Kavala se tornou uma sombra silenciosa sob o sol escaldante e o azul profundo do Pacífico. Submergia ao menor sinal de aviões inimigos no horizonte, deslizando por entre as ondas com precisão de fantasma, invisível, quase intocável. À noite, emergia apenas para enviar relatórios cifrados a Pearl Harbor, transmitindo cada movimento da frota japonesa com precisão cirúrgica. Cada mensagem enviada permitia que a Task Force 58, sob o comando do vice-almirante Mark Meecher, reposicionasse seus porta-aviões e cruzadores, preparando o golpe que decidiria o destino das Marianas. Na madrugada de 19 de junho, Ozawa decidiu atacar, lançando o maior ataque aéreo naval já registrado até então. 400 aviões japoneses, organizados em ondas sucessivas, decolaram dos porta-aviões, cortando a névoa do amanhecer em direção às forças americanas. Era uma aposta desesperada. Concentrar todo o poder aéreo numa tentativa de esmagar a frota americana de uma só vez, um último esforço para preservar a supremacia japonesa. Mas os japoneses voavam às cegas. O radar americano, uma tecnologia que os japoneses ainda não conseguiam combater efetivamente, detectou os atacantes a 150 milhas de distância, antecipando cada curva, cada subida, cada mergulho. Em minutos, dezenas de Hellcats levantaram voo, interceptando os inimigos antes que pudessem se aproximar da linha de defesa. O céu transformou-se em um cenário de caos e fogo. Aeronaves japonesas em chamas caíam em nuvens de fumaça negra, destroços riscavam o ar e pilotos desesperados eram abatidos por metralhadoras inimigas implacáveis. Em poucas horas, mais de 300 aviões japoneses foram destruídos, contra apenas 29 perdas americanas. O episódio, que os cronistas da guerra chamariam de Grande Tiro ao Peru das Marianas, tornou-se um símbolo cruel da superioridade aérea americana. Enquanto isso, sob as ondas, a linha de submarinos de Lockwood funcionava com precisão mortal.
O USS Albacore, sob o comando de James Blanchard, havia encontrado o navio almirante japonês, o colosso Taiho. Às 9h09, 6 torpedos foram disparados e um deles encontrou seu alvo com precisão devastadora. Inicialmente, parecia que o impacto poderia ser contido, mas o combustível acumulado nos compartimentos começou a evaporar, e horas depois uma explosão interna partiu o navio de 37 mil toneladas, abrindo caminho para que a frota móvel se desequilibrasse e perdesse coesão. Mas o Kavala ainda guardava seu momento. Por 18 horas intermináveis, Cosler e sua tripulação haviam perseguido a frota japonesa como caçadores silenciosos. Observavam, calculavam, esperavam. Cada manobra era medida, cada onda e corrente estudada, e os torpedos permaneciam em seus tubos, aguardando pacientemente o instante exato. A tensão no submarino era quase palpável. Cada homem conhecia o preço do erro e o silêncio absoluto dentro da cabine era interrompido apenas pelo som metálico do casco, pelo zumbido dos motores e pelo ocasional comando seco do oficial de torpedos. E então, às 11h da manhã de 19 de junho de 1944, o momento esperado chegou. Cosler ergueu o periscópio de ataque e, através da lente que tinha visto tantas coordenadas, distâncias e sombras, finalmente viu a silhueta que todo submarinista americano havia sonhado em destruir desde 7 de dezembro de 1941. Diante dele, cortando as ondas com majestade ameaçadora, estava o Shokaku. Cada detalhe era visível. O convés cheio de aeronaves, o movimento frenético dos marinheiros japoneses, a arrogância de um navio veterano de todas as grandes batalhas, ignorante de que o destino se aproximava em forma de aço e torpex. Cosler sentiu a respiração prender-se por um instante. Sabia que a história estava prestes a ser escrita e que, sob suas ordens, 6 torpedos Mark 14 se tornariam instrumentos de vingança e justiça. O mar parecia segurar a respiração junto com ele. O predador havia encontrado sua presa. Antes de continuarmos com os momentos decisivos do ataque do Kavala ao Shokaku, quero te lembrar de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações para receber todos os nossos conteúdos em primeira mão, combinado? Você gosta de curiosidades e fatos históricos? Então comente. Manda mais histórias. Assim, você ajuda na divulgação do canal e nos motiva a continuar trazendo conteúdos como este. Tudo certo? Recados dados. Agora vamos voltar ao coração da batalha no Pacífico. O ataque e a vingança. O veterano de Pearl Harbor. Porta-aviões inimigo. Classe Shokaku. Bearing 280. Distância 2.000 jardas. A voz tensa do oficial de torpedos ecoou pelo centro de controle como um trovão abafado, reverberando nas chapas de aço do submarino. Não foi apenas um aviso, mas uma sentença. Diante deles estava o maior prêmio que um submarinista americano poderia imaginar. Cada sílaba, carregada de eletricidade, parecia congelar o ar já denso naquela cápsula metálica submersa. Os homens pararam por um instante como se o tempo tivesse suspenso a respiração. Todos os olhares se voltaram instintivamente para Hermann Joseph Cosler, comandante do USS Kavala. Ele permanecia com o olho colado na lente do periscópio, as mãos firmes no controle, o rosto iluminado pela fraca luz vermelha do compartimento. O que via diante de si não era apenas um alvo, era o fantasma vivo de Pearl Harbor. Lá estava ele, o colosso do Pacífico, o porta-aviões Shokaku, com 25.675 toneladas, imenso e soberbo, cortava as águas do mar das Filipinas como se fosse invencível. Desde dezembro de 1941, o nome Shokaku havia se tornado sinônimo de terror nos relatórios navais americanos. Seus aviões ajudaram a mergulhar Pearl Harbor em fogo e fumaça, matando mais de 2.400 marinheiros em poucas horas. Participara da Batalha do Mar de Coral, sobrevivera aos combates em Guadalcanal e Santa Cruz, e ainda permanecia ativo, carregando consigo a reputação de indestrutível. Para os japoneses, era orgulho e símbolo de poder. Para os americanos, era ferida aberta. Agora, aquele gigante atravessava calmamente o horizonte, sem saber que a morte o espreitava do fundo do mar. No convés, reinava um espetáculo caótico, mas rotineiro para quem vivia a bordo. Aviões Mitsubishi Zero regressavam das missões matinais, pousando em filas tensas sobre o convés lotado.
bombardeiros. Nakajima aguardavam instruções, alguns já preparados para novas decolagens. Mecânicos e marinheiros corriam entre as aeronaves, abastecendo tanques de combustível, rearmando metralhadoras, preparando mais surtidas. Era a coreografia da guerra naval japonesa, veloz, precisa, aparentemente invulnerável. Mas naquele instante, todo aquele movimento estava cego. Nenhum deles percebia que a 1.200 jardas de distância, sob a superfície calma, um olho invisível os observava com paciência predatória. Kostler abaixou lentamente o periscópio. O silêncio no centro de controle era quase absoluto, quebrado apenas pelo zumbido dos motores e pelo estalar metálico das válvulas. Atrás dele, 72 homens aguardavam em tensão quase insuportável. Não havia espaço para discursos ou explicações. Todos sabiam o que estava em jogo. Anos de treinamento, meses de patrulhas, noites sem sono, tudo convergia para aquele momento. Era o instante pelo qual a América inteira esperava. Estações de combate, solução de tiro para 6 torpedos. As palavras de Kostler desencadearam uma transformação instantânea. O ambiente, antes sufocado pelo suspense, explodiu em atividade controlada. Cada homem assumiu sua função como parte de uma engrenagem impecável. O oficial de torpedos, com olhar fixo, girava botões e ajustava os cálculos nos computadores mecânicos de tiro. O timoneiro, com mãos firmes no manche, mantinha o curso alinhado, transformando o submarino em uma lâmina oculta sob o mar. O oficial de mergulho monitorava a profundidade como um cirurgião, atento a cada oscilação. Nenhuma palavra era desperdiçada, apenas comandos curtos, precisos, frios. Às 11h11, Kostler ergueu o periscópio pela última vez. E o que viu confirmou suas esperanças. O Shokaku avançava a toda velocidade, 25 nós, sem desconfiança alguma, navegando direto para a linha de tiro. Distância, 1.200 jardas. Ângulo, perfeito. O destino estava traçado. Sua mão pairou sobre os disparadores. Dentro dos tubos, 6 torpedos Mark 14 aguardavam como bestas enjauladas. Cada um carregava 1.900 libras de Torpex, explosivo devastador, capaz de partir um navio em 2. Mas para aqueles homens, os torpedos eram mais do que armas. Eram a materialização de 3 anos de frustração. Torpedos que antes falhavam, que não explodiam, que erravam o alvo. Quantas missões haviam terminado em silêncio amargo por causa deles? Quantas vidas haviam sido desperdiçadas? Agora não. Agora finalmente funcionariam. Kostler fechou os olhos por um instante. Respirou fundo e murmurou, quase como uma prece, um juramento silencioso que condensava o peso de todo o sangue derramado em 1941. Pela memória dos mortos de Pearl Harbor. Fogo 1. O eco do comando reverberou. Fogo 1, Fogo 2, Fogo 3, Fogo 4, Fogo 5, Fogo 6. Como batidas de tambor em um funeral, cada ordem foi seguida pelo som metálico e surdo dos torpedos deixando seus tubos. 6 projéteis de aço foram cuspidos no mar, um após o outro com intervalos cronometrados. Lá fora, invisíveis sob a superfície, eles aceleraram. Ajustados para 15 pés de profundidade, corriam a 46 nós, transformando a água em trilhas mortais. Cada um levava não só explosivos, mas 3 anos de ódio contido, de perdas, de desejo de justiça. Kostler não esperou o impacto. Ele sabia o que viria. Mergulho de emergência. 300 pés. De imediato, o Kavala afundou como pedra de aço no abismo, mergulhando para escapar da retaliação que viria. Acima dele, o Shokaku seguia, sem saber que sua sentença já havia sido assinada. No convés japonês, segundos depois, olhos incrédulos perceberam rastros brancos cortando a superfície. Primeiros gritos, depois sirenes, depois ordens em japonês ecoando em desespero. Mas era tarde. Nenhuma manobra poderia deter 6 flechas de aço disparadas em silêncio, e o mar segurou a respiração, aguardando o impacto inevitável. Os impactos. Às 11h20 da manhã, o inferno se abriu sobre o mar das Filipinas. O silêncio do oceano foi rasgado por 3 explosões monumentais que abalaram o Shokaku de proa a popa. O primeiro impacto atingiu abaixo da linha d'água, rompendo compartimentos estanques e abrindo uma ferida letal no casco.
A água jorrou com fúria para dentro dos convéses inferiores, inundando salas de máquinas, alojamentos e depósitos. O aço do gigante gemeu como se fosse criatura viva, partindo-se internamente, sua espinha dorsal fraturada pela força invisível dos torpedos. Segundos depois, o segundo torpedo encontrou o coração do porta-aviões. Os depósitos de combustível de aviação. A explosão foi tão violenta que o convés tremeu como um terremoto. As reservas de gasolina se inflamaram instantaneamente, lançando labaredas que se espalharam como uma onda devoradora. Em um piscar de olhos, a enorme superfície de voo se converteu em um inferno incandescente, onde chamas dançavam entre aviões estacionados como tochas condenadas. O terceiro impacto selou o destino. O torpedo atingiu os sistemas de controle de avarias, o último recurso de sobrevivência de um navio em combate. Com eles destruídos, qualquer tentativa de conter a água ou de controlar os incêndios se tornou inútil. Era como se a própria alma do Shokaku tivesse sido arrancada. Em questão de minutos, o orgulho da Marinha Imperial estava irreconhecível. Aviões que aguardavam reabastecimento explodiram em bolas de fogo, saltando pelos ares como meteoros em chamas. Bombas, torpedos e munições estocados nos convéses secundários começaram a detonar em sequência em um espetáculo de fogo e aço que dilacerava o navio por dentro. Pedaços de metal eram lançados centenas de metros, caindo no mar como chuva de destroços. No convés, marinheiros japoneses corriam em pânico, alguns tentando organizar mangueiras e linhas de combate ao fogo, outros abandonando qualquer esperança. Muitos saltavam diretamente nas águas tomadas por óleo, preferindo arriscar-se ao mar aberto a enfrentar a fúria das chamas. O ar se encheu de fumaça negra e tóxica, tão densa que obscurecia o céu e era visível a dezenas de milhas de distância. No centro de comando, o capitão Hiroshi Matsubara lutava contra o impossível. Gritava ordens, exigia relatórios, tentava manter a disciplina. Bombas d'água trabalhavam no limite, mas eram inúteis diante da devastação. Brigadas de contenção avançavam por corredores em brasa, muitas vezes sendo consumidas antes mesmo de alcançar os focos de incêndio. Era como tentar apagar um vulcão com baldes d'água. Matsubara sabia, ainda que não admitisse em voz alta. O navio estava condenado. Enquanto o colosso japonês queimava, o Kavala enfrentava seu próprio pesadelo. 4 destroyers inimigos convergiram para a posição estimada do submarino como lobos atraídos pelo cheiro de sangue. Logo, a vingança se manifestou em forma de cargas de profundidade, lançadas em série contra as águas. Por 3 horas intermináveis, mais de 106 cargas de profundidade foram despejadas. Cada explosão fazia o casco do Kavala estremecer, como se fosse prestes a ser esmagado. Lâmpadas estouravam em cascata, válvulas se soltavam, goteiras surgiam nas juntas de aço. O ar dentro do submarino tornou-se pesado, saturado pelo cheiro de óleo, suor e medo contido. Os homens se mantinham em silêncio sepulcral, apenas os olhos transmitindo o terror reprimido. Cada explosão parecia anunciar o fim, e cada segundo de sobrevivência parecia um milagre. O casco gemia sob a pressão do oceano, mas resistia. Era o último escudo entre os 72 homens e a morte. Décadas depois, o maquinista-chefe Joe Mitchell recordaria. Cada explosão parecia o fim do mundo. Sentíamos o submarino vibrar como se fosse se despedaçar, mas o velho Kavala continuava nadando, como um peixe ferido que se recusa a morrer. Finalmente, já no fim da tarde, os destroyers interromperam a caçada. Tinham uma missão mais urgente: salvar os poucos sobreviventes do Shokaku. Às 17h30, Kosler ordenou subir à profundidade de periscópio. Quando ergueu a lente, o que viu marcou-o para sempre. Onde antes navegava um dos mais poderosos porta-aviões da frota japonesa, agora havia apenas uma imensa mancha de óleo se espalhando pelo mar, destroços boiando e botes lotados de homens exaustos, muitos deles queimados, feridos, em choque. Do orgulho da Marinha Imperial restava apenas fumaça e silêncio. Das 1.842 almas que haviam embarcado naquela manhã, apenas 570 sobreviveram.
Mais de 1.270 marinheiros japoneses descansavam agora no fundo do mar das Filipinas, sepultados junto ao Shokaku. Koestler registrou o feito em mensagem seca e direta ao Comsubpac. 3 acertos confirmados em porta-aviões classe Shokaku, 105 cargas de profundidade suportadas, alvo afundado, cavala operacional. A resposta do almirante Charles Lockwood entrou para a história da força submarina. Belo trabalho, cavala. Um porta-aviões a menos, 8 a mais para ir. O comandante não sabia, mas naquele mesmo dia o submarino USS Albacore também havia afundado o porta-aviões Taiho. Em apenas algumas horas, 2 dos maiores porta-aviões japoneses haviam sido destruídos. Junto com eles, caía por terra a espinha dorsal da aviação embarcada japonesa. A Batalha do Mar das Filipinas seria lembrada como o Great Marianas Turkey Shoot. Mais de 600 aviões japoneses abatidos, centenas de pilotos veteranos mortos e 2 porta-aviões de frota afundados. As perdas americanas? Apenas 76 aviões. O almirante Jisaburo Ozawa, em seu relatório final, resumiu a catástrofe em uma frase amarga. A força aérea desta frota móvel não existe mais. O Kavala continuou em patrulha até julho, ainda afundou um navio japonês menor e retornou a Pearl Harbor como herói. Recebeu a Presidential Unit Citation, Koestler foi condecorado com a Navy Cross e sua tripulação passou a ser reverenciada como exemplo da força submarina americana. Mas o feito ia além das condecorações. O afundamento do Shokaku tornou-se símbolo de uma virada histórica. Não era apenas a destruição de um navio, mas o fim da capacidade japonesa de projetar poder naval. Era a vingança de Pearl Harbor finalmente consumada em 6 torpedos que mudaram o rumo da guerra. Hoje, preservado como museu em Galveston, Texas, o Kavala repousa silencioso, recebendo visitantes que percorrem seus corredores estreitos. O cheiro de óleo, o toque frio do aço, o aperto das passagens estreitas, tudo ali conta uma história de coragem e sobrevivência. E em cada tubo de torpedo vazio, em cada válvula enferrujada, ainda ecoa a lembrança daquele dia de junho de 1944 em que o oceano engoliu o Shokaku e com ele a supremacia naval do Japão.